Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Direito Penal, parte geral. Nós estamos vendo toda a parte geral do direito penal de forma bastante detalhada, sem pressa, de forma bem tranquila e da forma aprofundada que o seu concurso requer. Para quem não me conhece, meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 12 anos. Fui aprovado em alguns concursos públicos, inclusive para delegado de São Paulo também, e fui reprovado em outros tantos. Mas a verdade é que eu sou de fato um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso proporciona. Aquela pessoa que está se dedicando realmente a estudar para o concurso público, ela se coloca em várias posições que geram um crescimento pessoal muito significativo. E só quem está nessa jornada para aprender, só quem está nessa jornada para entender, e que eu tenho certeza que é de fato o caso de vocês. Convido vocês a se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, que ativem as notificações para não perder nenhum vídeo, seja das aulas às segundas-feiras, que nós colocamos as aulas teóricas, e às sextas-feiras nós colocamos as aulas de resolução de exercício. E quinzenalmente nós colocamos outros vídeos relacionados a outros campos da vida, seja voltado para o desenvolvimento pessoal, seja voltado ao esporte, enfim, coisas ali que eu vou me aventurando e tentando colocar aqui para vocês, que eu acho que acrescenta de alguma forma a caminhada de vocês. E são coisas que eu realmente falo, que vêm no coração, enfim, coisas que eu tô com vontade de falar e que eu gostaria que eu tivesse um conteúdo que eu gostaria que eu tivesse me deparado na época que eu estava estudando para concurso. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa aula. Pessoal, na aula passada nós começamos a ver a parte introdutória da teoria do crime. E eu falava para vocês que é uma parte realmente sensível, porque vai determinar como nós vamos assimilar todo o conteúdo restante. Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Então, nós precisamos, de fato, ter uma visão bem clara dessa parte da matéria, e foi por isso que eu dividi em dois blocos. Hoje nós daremos continuidade ao segundo bloco, vamos finalizá-lo, e aí, então, passaremos ao estudo do fato típico, tá certo? Então, vamos começar aqui a nossa aula, beleza? Nossa aula de número 8. Nós paramos na aula passada, falamos de sujeito ativo, vimos toda a definição, vimos a classificação e começamos a aula de hoje com o sujeito passivo. E de antemão eu quero adiantar para vocês que nós precisamos fazer uma pequena distinção, ainda que mínima, ainda que no detalhe, do que seria entendido como vítima e do que seria entendido como sujeito passivo, beleza? Vítima, pessoal, é qualquer pessoa que sofre as consequências de uma ação, criminosa ou não. E a vitimologia é o ramo da criminologia que estuda o papel da vítima no fenômeno criminal, tá certo? Então, vítima, pessoal, é toda aquela pessoa que sofre alguma espécie de consequência, seja relacionada a uma atividade ou mesmo uma atividade criminosa, ou mesmo uma atividade que não tenha relação com o crime. Ela pode ser, por exemplo, entendida como vítima. Vamos pensar naqueles casos de reparação civil de danos. Você tem lá, de fato, uma pessoa que foi lesada, ainda que não tenha sido em razão do cometimento do crime, mas ela foi de fato lesada e ela é vítima, entendida como vítima, né? E aí, então, vai poder buscar a reparação do dano. Agora, quando a gente estuda o papel da vítima, principalmente no aspecto criminológico, né, por assim dizer, a criminologia ela estuda esse papel da vítima e qual é a sua contribuição para o fenômeno criminal, né, entendido como um todo. E aí nós passamos, ao longo desse estudo, basicamente por três fases. A primeira fase que nós chamamos aqui de protagonismo, que é aquela fase em que a vítima ela puxava, né, guardava para si o direito de se vingar do cometimento daquele crime. Então, é aquela época das vinganças privadas. E, claro, nós víamos, à época, eh, reparações, por assim dizer, ou respostas a uma atividade criminosa de forma totalmente desproporcional. Afinal de contas, aquela pessoa que estava dando aquela resposta, ela era totalmente parcial. Seria ela ou mesmo um familiar que havia sofrido as consequências daquela conduta criminosa. Então, muitas das vezes, a pessoa sofria um dano ao patrimônio e retribuía
com dano à integridade física ou até mesmo com dano à vida, tá. Então nós víamos, então, muita desproporcionalidade na resposta a esse tipo de a esses crimes, né, quando a vítima guardava para si o protagonismo na resposta criminal. Já num segundo momento, nós tivemos o Estado chamando para si o monopólio da resposta estatal, pelo menos da resposta penal, né, da persecução penal. Então, o Estado era o único legitimado a dar uma resposta quando determinado crime era cometido. E nesse primeiro momento, quando o Estado chamou para si a titularidade exclusiva da resposta penal ao cometimento do crime, nós vimos o papel da vítima ele ser totalmente relegado a segundo plano. Então a vítima foi totalmente alijada daquele procedimento. Não se pensava na vítima, seja por conta de uma reparação, seja no dano que ela havia sofrido, seja como um tratamento mais humanitário da própria vítima. O Estado ele estava preocupado, pelo menos nessa fase, única e exclusivamente em punir aquele agressor, aquela pessoa que cometeu aquele crime. Ainda que muitas vezes promovesse algumas condutas que, às vezes, vitimizavam novamente aquela pessoa que tinha passado por aquele fato criminoso. Então vamos pensar, por exemplo, aquelas ações penais públicas incondicionadas. Então a vítima não tinha qualquer, fala, não tinha qualquer lugar de fala na persecução ou não daquele crime, tá certo? Então a vítima deixou de ocupar aquele papel de protagonismo e foi ali relegada realmente a segundo plano. Já num terceiro momento, a vítima começa a ganhar novamente, não digo um papel de protagonismo, né, de protagonista, mas ela começa a ganhar nova importância na persecução penal como um todo. Então é quando nós passamos a prever e começamos a ver aquelas ações penais públicas condicionadas, ou seja, a vítima deveria representar para ver o agressor punido por aquela conduta. Vimos, por exemplo, aqueles institutos trazidos pela Lei 9.099, como a composição civil dos danos, a própria reparação do dano, ela se deu num aspecto, né, num momento em que a vítima retomava ali aquela importância no papel da persecução penal, a reparação civil, a composição civil dos danos, a própria transação penal. Então, a vítima começa a ressurgir ali na persecução criminal. Então, foram essas as três fases que passaram a vítima ao longo desse processo. Beleza? E aí, na criminologia também nós estudamos, tanto na criminologia quanto no direito penal, os conceitos de vitimização. E aí temos a vitimização primária, secundária, terciária e a doutrina também que fala em vitimização quaternária. Então vamos aqui entender com calma o que significa cada uma delas. Na vitimização primária, pessoal, é aquela vítima que sofre a consequência direta do cometimento do crime. Então, no caso do homicídio, por exemplo, é aquela vítima que teve contra si aquela conduta criminosa, que teve ceifada sua vida ou, por exemplo, teve um atentado contra a sua vida, ainda que não seja consumado. Então, a vitimização primária é essa consequência direta e imediata do cometimento do crime, tá certo? Já a vitimização secundária, pessoal, a doutrina fala que se dá no momento em que a vítima procura o aparato estatal para ver aquele criminoso processado. E muitas vezes ela sofre ali uma revitimização. Por exemplo, aquela vítima de violência doméstica ou vítima contra crimes contra a divindade sexual, contra a liberdade sexual, ela procura uma delegacia, por exemplo, e ela sofre um determinado tipo de preconceito, ou às vezes até um tratamento totalmente dessensibilizado e que acaba revitimizando aquela mulher. Então, né, aquela vítima, né? Então a mulher chega muitas vezes na delegacia contando lá que foi agredida pelo marido. E aí a primeira pergunta que ela ouve é a seguinte: olha, mas o que você fez para ele te bater? Como se ela, vítima, tivesse dado causa àquela agressão, àquele crime sofrido, né? Então essa é a vitimização secundária, aquela vitimização que a vítima sofre pelos órgãos estatais, quando ela busca realmente ajuda por aquele crime sofrido. Já a vitimização terciária, pessoal, é aquela vitimização que se dá no seio social.
A vítima, depois que ela sofre aquela conduta criminosa, que seria aquela vitimização primária, ela passa muitas vezes por aquela vitimização secundária, promovida pelo próprio aparato estatal responsável por ajudá-la, responsável por combater aquela conduta criminosa, e muitas vezes depois, já num terceiro momento, numa vitimização terciária, ela sofre danos pelo próprio meio social. Então a própria sociedade a revitimiza por aquele crime sofrido. Então vamos pensar aquela mulher, por exemplo, que foi estuprada, e aí ela começa a ser vitimizada pela própria sociedade, pelo seio social em que ela vivia, ela é discriminada, muitas vezes tratada com insensibilidade. Essa é a vitimização terciária. E há doutrina, pessoal, que fala inclusive em uma vitimização quaternária, que seria aquela sofrida pelo próprio criminoso quando ele é perseguido, né? Quando ele sofre a persecução penal, está ali, por exemplo, cumprindo a pena no órgão estatal e ele sofre uma consequência pela prática daquele crime por outras pessoas que também sofreram a ação estatal. Então vamos pensar naquele exemplo do estuprador, aquele indivíduo que cometeu um crime contra uma criança, que cometeu um estupro contra um vulnerável, por exemplo. Quando ele entra lá na cadeia, quando ele entra no sistema prisional, ele já é taxado como estuprador e muitas vezes ali ele sofre determinadas condutas em razão daquele crime que ele cometeu. Então, muitas vezes ele é violentado, muitas vezes ele é agredido em razão do crime que ele cometeu. E aí, a doutrina que entende esse fenômeno como uma vitimização quaternária, tá certo? Então vamos continuando aqui, pessoal, e agora a gente passa ao estudo do sujeito passivo. Eu quero que vocês pensem a relação entre vítima e sujeito passivo da seguinte forma: vítima, pensa em dois círculos concêntricos, aquele com um núcleo menor e outro com um núcleo maior, um dentro do outro. O mais externo, o mais exterior, seria então a vítima. Já aquele mais restrito seria o sujeito passivo. Por quê? O sujeito passivo é entendido como qualquer pessoa, física ou jurídica, então aqui a gente já entende que a pessoa jurídica pode sim ser vítima de crime. É só você pensar, por exemplo, uma empresa que tem patrimônio próprio, né, uma pessoa jurídica que tem patrimônio próprio e foi vítima de um furto, por exemplo. O patrimônio é da titularidade da pessoa jurídica, ela então é entendida como vítima. Ou mesmo um ente. Então é só você pensar aqueles entes despersonalizados. Pega, por exemplo, um condomínio. O condomínio tem lá as áreas privativas e a área comum. E aquela área comum pertence ao condomínio. Então pega lá uma obra de arte que estava num espaço comum, por exemplo, do condomínio. Ele é um ente despersonalizado. Condomínio não é pessoa jurídica e mesmo assim pode ser vítima de crime. Então qualquer pessoa física, jurídica ou ente que sofre as consequências da prática do crime. Então vejam vocês que sujeito passivo já é um conceito mais restrito quando a gente compara ali ao conceito de vítima, tá certo? E aí, quando a gente fala em sujeito passivo, a gente fala em sujeito passivo imediato, material, particular ou acidental, e sujeito passivo mediato, formal, geral ou genérico. Aqui eu quero que vocês fiquem atentos. Por quê? O sujeito passivo imediato, particular, acidental ou material, é aquele constante. Muita doutrina fala em sujeito passivo constante. Por quê? É só você pensar o seguinte: olha, vamos pensar um crime contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio, muito provavelmente você vai ter alguém que é o proprietário daquele bem, daquele material, enfim, daquele bem jurídico, tá certo? Ok. Então ele vai ser, de fato, né, vai ser de fato uma vítima. Só que, para além disso, quando você pensa para além disso, aquele crime, se você for pensar, ele está sendo cometido contra toda uma sociedade. Por quê? Porque o Estado definiu que uma determinada conduta ela é aliás, que aquela determinada conduta, ela é crime, ela deve ser de fato combatida e ela merece inclusive uma proteção especial, porque o Estado falou: olha, para esse tipo de conduta a gente precisa inclusive do direito penal para proibir, beleza? Então, quando vem um agente e pratica aquela conduta, mais do que atingir o proprietário daquele bem, ele está atingindo toda a coletividade, consequentemente ele está atingindo o Estado. Então, a doutrina entende que o Estado ele é um sujeito passivo constante, presente em todos os crimes. Por isso que fala de sujeito passivo imediato.
Por outro lado, pegando esse mesmo exemplo dos crimes patrimoniais, o sujeito passivo imediato seria aquele proprietário do bem jurídico que foi ali lesado, que foi ali subtraído, tá certo? E aí a gente também subdivide o sujeito passivo imediato entre sujeito passivo comum e próprio. Comum é aquele que qualquer pessoa pode ser sujeito passivo daquele crime. Pega, por exemplo, o crime de homicídio. Qualquer pessoa pode ser vítima do crime de homicídio. Diferentemente do sujeito passivo próprio, que nesse caso, o sujeito passivo próprio, a vítima, né, o sujeito passivo, precisa de uma condição especial, né, de uma particularidade, de uma especificidade. E aí, o exemplo claro que nós temos é o crime de infanticídio, que aí tem que ser ali o recém-nascido, né? O, o próprio recém-nascido que vai ser o sujeito passivo daquele crime. Beleza? Então vamos seguindo aqui. E aí eu começo a seguinte indagação, né? Trago a seguinte indagação para vocês. O que é um crime bipróprio e o que é o crime de dupla subjetividade passiva, tá? Pessoal, quando nós falávamos sobre sujeito ativo, nós falamos também daqueles crimes comuns e crimes próprios. Comuns é aquele crime que pode ser praticado por qualquer agente, e crime próprio é aquele em que o agente precisa ter uma condição especial, precisa de uma particularidade. E aí citamos o exemplo do crime de peculato, que o agente, para cometer aquele crime, ele tem que ser servidor público, ele tem que ser funcionário público, e aí lá a gente precisa ir no artigo 327 do Código Penal. Até aí tudo bem. Só que quando a gente começa a analisar o sujeito passivo, a gente também tem o sujeito passivo mediato, que seria próprio ou comum. Comum é aquele que pode ser, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do crime, e próprio precisa de condições especiais. Então, quando a gente fala em crime bipróprio, é aquele crime em que tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo precisam ter determinadas condições, determinadas características, né, determinadas especificidades. E aí o exemplo clássico é o exemplo do infanticídio, porque tanto o sujeito ativo precisa ter uma condição especial, que é a mulher em estado puerperal, quanto o sujeito passivo, que é o recém-nascido, aquele indivíduo que acabou de nascer, enfim, vai sofrer aquela conduta contra a sua vida. Então, essa é a conceituação de crime bipróprio. Agora, os crimes de dupla subjetividade passiva são aqueles crimes que, para o seu cometimento, exigem necessariamente que haja duas ou mais vítimas. E aí um exemplo clássico que a doutrina dá é aquela de violação de correspondência, porque a correspondência tem que ter um remetente e um destinatário. E os dois são vítimas quando aquela correspondência ela é devassada, tá certo? Então fiquem atentos nesses dois conceitos: crime bipróprio e crime de dupla subjetividade passiva, tá certo? E aí, a outra indagação que eu faço é se o homem pode ser ao mesmo tempo sujeito ativo e passivo do mesmo crime. Pessoal, nesse ponto específico, a gente também precisa ficar atento a uma discussão. Por quê? Olha, grande parte da doutrina, e arrisco a dizer aqui que a sua grande maioria, ela fala o seguinte: olha, de fato, não há essa possibilidade do agente daquele indivíduo ser tanto sujeito ativo quanto passivo do mesmo crime. Por quê? Porque o direito penal, ele pauta-se, inclusive, pelo princípio da alteridade. E o que o princípio da alteridade fala? Ele fala o seguinte: olha, para ser considerado crime, aquele indivíduo ele tem que atentar contra a esfera jurídica de um terceiro, porque a partir do momento que aquele indivíduo pratica uma conduta que não extrapola a sua esfera jurídica, não há por que o direito penal se arvorar aí nessa proteção e tomar frente dessa proteção. Um exemplo clássico que a doutrina traz é o crime a conduta de suicídio, né? A conduta do suicídio. Aquele indivíduo ele está tentando apenas contra a sua vida. Então, o crime de suicídio ele não é punida a conduta daquele que pratica, é punida a conduta daquele que induz, que instiga, que auxilia. Mas a conduta do suicida, ela não é punida pelo direito penal, né? E por que eu falo em sua grande maioria? Porque tem doutrinadores que falam que o crime de rixa seria uma exceção
a essa ideia. Porque, ao mesmo tempo, aquele indivíduo que participa da rixa, ele é sujeito ativo e passivo. Ele pratica a conduta criminosa, mas ele também sofre aquela conduta criminosa. Então, há doutrinadores que defendem essa ideia e vocês precisam saber, né? Claro que numa prova objetiva, por exemplo, eu não marcaria essa alternativa, eu marcaria aquela que trouxesse que o homem não pode ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. Mas claro que numa prova dissertativa ou mesmo numa prova oral, é bom vocês discorrerem sobre esse entendimento e demonstrar conhecimento, claro, né? Passamos então ao estudo do objeto do crime. O objeto do crime aqui se divide em objeto material e objeto jurídico. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido para a gente chegar na principal parte dessa aula. Objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, se é, por exemplo, o crime de homicídio, objeto material vai ser o corpo, né, a integridade física ali da vítima que está sofrendo aquela conduta. No crime de furto, por exemplo, na subtração de um computador, o objeto material do crime de furto é o próprio computador. Nos crimes materiais, todos têm objeto material. A gente viu na aula passada a diferença, né, entre crime material, crime formal e crime de mera conduta. Crime material, rapidamente aqui, trazendo para vocês, crime material é aquele em que o tipo penal prevê a conduta criminosa, prevê o resultado e exige a ocorrência do resultado para que haja consumação. Então, se ele exige a ocorrência da, da, daquele resultado para sua consumação, necessariamente os crimes materiais terão objeto material. Acompanharam esse raciocínio? Se não acompanharam, dá um pause no vídeo, volta aí para vocês entenderem e verem de novo. Mas essa ideia precisa ficar clara, né, na cabeça de vocês, beleza? E crime formal? Crime formal é aquele em que o tipo penal prevê a conduta criminosa, mas não exige a sua. Aliás, prevê a conduta, prevê o resultado, mas não exige a ocorrência do resultado para sua consumação. O exemplo clássico é aquele crime de extorsão mediante sequestro. A obtenção da vantagem econômica é totalmente dispensada para a consumação daquele crime. Tá? A obtenção da vantagem econômica é mero exaurimento. Então, o crime, o tipo penal, previu a conduta, previu o resultado, mas não exige esse resultado para sua consumação. Diferentemente do crime de mera conduta, que nos crimes de mera conduta, o tipo penal prevê apenas a conduta, não prevê resultado. Beleza? Então, nos crimes materiais, todos têm objeto material. Nos crimes formais, pode ou não ter objeto material, afinal de contas, o tipo penal prevê a conduta e prevê o resultado, mas não exige o resultado para sua consumação. E nos crimes de mera conduta, não há objeto material. Beleza? E o objeto jurídico é o interesse tutelado pela norma, o bem jurídico protegido pelo tipo penal. Então, pensem vocês no crime de furto. Se o indivíduo vai lá e furta um computador, o objeto material é o próprio computador, enquanto o objeto jurídico é a propriedade alheia, tá certo? E aí fica a indagação: o que são crimes pluriofensivos e se há crime sem objeto jurídico? Aí, pessoal, para responder essa pergunta, eu trouxe aqui basicamente dois exemplos. O crime pluriofensivo é aquele crime que atenta contra dois bens jurídicos distintos. E aí a gente tem um crime de roubo. Por quê? Porque ele atenta tanto contra o patrimônio contra, como contra a integridade física, por exemplo, quando utiliza violência, né? Então, é um crime pluriofensivo. E a outra indagação aqui que eu fiz para vocês, se há crime sem objeto jurídico. E aí nos valemos novamente de outro princípio do direito penal, que é o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. O direito penal, pessoal, ele tem que ser usado ali como última ratio. É a ideia da intervenção mínima, a ideia do uso do direito penal apenas quando estritamente necessário. E o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos vai determinar que o direito penal vai ser usado apenas quando houver, de fato, uma ofensa ou uma ameaça de lesão a bens jurídicos. Então, de fato, não há crime sem um objeto jurídico, sem bem jurídico, né? Tá certo? Então, vamos seguindo aqui. E aí passamos, pessoal, para a principal parte da nossa aula. Nós vamos falar aqui sobre as várias classificações de crime. Aqui eu vou trazer uma observação para vocês, que é o seguinte, olha, quando a gente fala em classificação, se você for pensar em qualquer matéria, direito penal, direito civil, teoria do crime, teoria da pena, enfim, qualquer parte, qualquer matéria e qualquer parte da matéria.
A parte sobre o estudo sobre as classificações é um prato cheio para qualquer escritor de livro, para qualquer doutrinador. Por quê? Porque você pode fazer 1001 classificações. Agora, tem determinadas classificações que elas vão ser mais aplicadas na prática, tem determinadas classificações que jamais vão ser utilizadas. Então, se você for pegar qualquer manual de direito penal, na parte lá de classificações, você vai ter inúmeras classificações, inúmeros tipos de crime. Agora, claro, eu aqui, eh eh montando, né, esse material para vocês, lógico que eu vou selecionar, vou fazer ali uma espécie de curadoria das espécies que mais caem nas provas de concurso público, né, nas espécies de classificações que mais caem, e é essa que eu vou trazer para vocês. É por isso que nós vamos passar, de certa forma, bem rapidamente. E claro, vou disponibilizar mais uma vez esse material que eu monto aqui para vocês e sugiro fortemente, né, como faço em todas as aulas, que vocês vão fazendo o download desse material, vão guardando esse material, porque vai ser uma ótima ferramenta de revisão para vocês revisitarem esse conteúdo, principalmente numa véspera de prova, tá certo? Então, faz os downloads desses materiais, vai montando ali uma pastinha com todos esses materiais, que vocês vão ver que vai ser um excelente material para revisão para vocês, de vocês, beleza? Então vamos iniciar aqui com as classificações de crime. Crime material formal de mera conduta eu já expliquei para vocês. Rapidamente aqui, crime material, o tipo descreve aquele resultado, descreve a conduta, descreve o resultado e exige a ocorrência daquele resultado para sua consumação. Diferentemente do crime formal, ou também chamado de crime de consumação antecipada, porque o tipo aliás, a conduta prevê o resultado, mas não exige a sua ocorrência para consumação, tá certo? E aí o crime de mera conduta, o tipo apenas descreve a conduta. Passei rapidamente aqui, porque a gente já falou anteriormente aqui nessa mesma aula, beleza? E aí, crime comum, crime próprio, crime de mão própria. Pessoal, crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime próprio exige uma qualidade ou condição especial do agente. E aí, o exemplo clássico é aquele do peculato. E o crime de mão própria, além da condição especial, exige a atuação pessoal do sujeito ativo. O exemplo que a doutrina traz é o crime de falso testemunho, que só pode ser praticado ali pela testemunha que está prestando ali o seu depoimento. Aí uma indagação que eu faço aqui, e que é importante a gente fazer uma observação nesse ponto da aula, é a seguinte: é possível a coautoria no crime de mão própria? Pessoal, em linhas gerais, coautoria é quando nós temos dois indivíduos praticando aquele mesmo crime e cada um desempenha ali um papel determinante para a prática daquele crime. Claro, nós veremos ali o conceito mais para frente em nossas aulas, os conceitos de coautoria e, inclusive, as teorias para você se analisar. Você analisar se aquele indivíduo ele é entendido como coautor ou se ele é entendido como partícipe. Veremos ali as teorias extensivas, as teorias restritivas, aqueles que falam que para aquele indivíduo, para ser considerado autor, né, coautor do crime, ele precisa praticar um núcleo do tipo, aqueles que falam que ele não precisa praticar a conduta, mas ele deve ter uma participação significativa naquele crime. Enfim, isso nós veremos num outro momento. Mas aqui eu quero que vocês tenham em mente que coautoria é aquele indivíduo que pratica também o crime em conjunto com outra pessoa, em conjunto com outro autor, daí o nome coautoria. E participação é aquele indivíduo que participa do crime, mas porém de forma menos intensa do que o autor, do que o coautor. Ele pode participar tanto de maneira intelectual, instigando, fomentando ali a prática daquele crime, instigando ou fomentando a prática daquele crime, ou mesmo é, participando de forma, auxiliando de forma material, que seria aquele indivíduo, por exemplo, que empresta a arma para a prática de um homicídio, né? Aí seria o partícipe. E partícipe material. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos aqui é o seguinte: olha, o crime de mão própria é aquele em que, além da condição especial, exige que aquele indivíduo mesmo pratique a conduta. Então, é natural que nos crimes de mão própria não se admita a coautoria. Afinal de contas, precisa que aquele indivíduo que tem aquela condição especial, né, que tenha ali
aquela condição especial, aquela qualidade, que ele mesmo pratica aquela conduta. Então é natural que não se admita a coautoria, mas se admite, por exemplo, a participação, tanto intelectual quanto material. É só vocês pensarem na seguinte dica, que eu gosto, eu fazia para mim, espero que sirva para vocês também. Crime de mão própria, você lembra do P de própria, que admite participação, tá certo? E nos crimes omissivos, você lembra do O de omissivos, que admite a coautoria, com o de coautoria. Essa era uma dica que eu usava e pode servir para vocês. Guardem aí para vocês também, se fizerem sentido, se não fizerem, decore da melhor forma para vocês. Infelizmente ou felizmente, pessoal, eu não sou daqueles professores que fazem musiquinhas, que fazem dancinhas, que fazem frases para decorar. Não, eu acredito no trabalho duro de vocês aí, beleza? Então vamos lá. Seguindo para a próxima classificação, crimes dolosos, culposos e préter-dolosos. Dolosos, pessoal, o agente quis ou pelo menos assumiu o risco de produzir aquele determinado resultado. Já nos crimes culposos, o agente não quis praticar aquele crime, mas por uma inobservância do seu dever de cuidado, ele acabou praticando. Então, aqui nos crimes culposos, né? Crime não querido pelo agente, mas proveniente de sua inobservância do dever objetivo de cuidado. E aí, claro, se dá pela imprudência, pela negligência ou imperícia. Rapidamente aqui, pessoal, imprudência você tem que entender como uma violação positiva, o agente agiu. A negligência é uma violação negativa, o agente não agiu, não fez o que deveria fazer para ter um cuidado necessário, né? E a imperícia é aquele indivíduo que não tem um domínio técnico daquela atividade e acaba praticando e eventualmente lesando alguém, tá? Nós teremos, claro, uma aula específica sobre crimes culposos, os requisitos, as espécies, enfim, e analisaremos lá com mais cuidado. E, por fim, os crimes préter-dolosos. O agente pratica conduta com dolo no antecedente, mas culpa no consequente, ou seja, no resultado agravante. É aquele exemplo clássico do crime de lesão corporal culposa, ou, aliás, lesão corporal seguida de morte. É um crime que teve um dolo na ação, ou seja, um dolo no antecedente. O indivíduo quis praticar aquela conduta e quis atingir a integridade física da vítima, mas o o resultado consequente, o resultado agravante, se deu a título de culpa. Aquele indivíduo, por exemplo, deu um soco no, no rosto da vítima, a vítima cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Então, ela não será punida no homicídio a título de dolo, mas será punida pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Ele teve dolo no antecedente, naquela conduta de ferir a pessoa, mas teve culpa no consequente, que seria a conduta que resultou na morte daquele indivíduo. A ideia é basicamente essa. Crime instantâneo, permanente e instantâneo de efeitos permanentes. Crime instantâneo se consome em um determinado momento. Crime permanente é aquela que a execução se protrai no tempo por vontade do agente. É só a gente pensar, por exemplo, aquele crime de tráfico de drogas na sua modalidade de portar ou de ter em depósito. Enquanto aquele indivíduo tem o depósito daquela droga, ele está cometendo aquele crime por vontade própria, por vontade dele. E os crimes instantâneos de efeitos permanentes, a consumação se dá em um determinado momento, mas seus efeitos perduram no tempo. O exemplo clássico é o crime de homicídio, que uma vez consumado, ele é ali um crime instantâneo, mas os seus efeitos, eles se protraem por todo o tempo, né? Aquele indivíduo que teve a sua vida ceifada, ele não tem mais o retorno, né? Não volta ali àquele estado anterior. Tá certo? Então vamos lá, vamos seguindo. Crime consumado, tentado, crime de dano e crime de perigo. Crime consumado, ele reúne todos os requisitos do tipo, é o inciso 1º do artigo 14. E não se confunde, pessoal, com crime exaurido, o exaurimento do crime. O que é o exaurimento do crime? São aquelas condutas que são praticadas a posteriori, mas que não implicam na consumação ou não do delito. É só a gente pegar aquele exemplo, mais uma vez citado, da extorsão mediante sequestro. O recebimento da vantagem é mero exaurimento, porque uma vez que já foi praticada aquela conduta, aquele crime já foi consumado. A pessoa, o autor, recebeu ou não a vantagem é mero exaurimento. E, claro, o exaurimento vai ser levado em conta ali na dosimetria da pena, na análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria. Beleza? Crime tentado é o crime que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É o inciso 2º do artigo 14.
o agente quer cometer o crime, promove uma conduta no sentido de cometer, de consumar aquele crime, mas por circunstâncias alheias, ele não consegue consumar. E aí é o crime tentado. Crime de dano, pessoal, ocorre efetiva lesão ao bem jurídico, o próprio nome já diz. E o crime de perigo também, como o próprio nome já diz, dispensa a ocorrência do dano. Claro que aqui no crime de perigo a gente tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque a gente divide, né, subdivide aqui o crime de perigo em perigo concreto e perigo abstrato. O crime de perigo concreto é aquele em que você deve provar realmente que o bem jurídico ele esteve de fato em perigo. E aí o exemplo clássico é o da direção perigosa ali do 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Aquele indivíduo que ele dirige, que ele pega a condução de um veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação, para ele responder pelo crime do 309, você tem que comprovar que a direção daquele veículo trouxe um efetivo perigo, né, gerando perigo, gerando um efetivo perigo. É por isso que a gente fala aqui em crime de perigo concreto, diferentemente dos crimes de perigo abstrato, que ocorre, né, há uma presunção de que aquele bem jurídico estava em perigo. Aí temos o exemplo aqui que eu trouxe no material de vocês, é o crime de porte ilegal de munição, né, de arma, e também o próprio crime, para não fugir aqui do Código de Trânsito, o crime de embriaguez ao volante, né? Você não precisa provar que aquele indivíduo que estava dirigindo com a sua capacidade psicomotora alterada, ele estava gerando um perigo de dano, né? Basta ele dirigir o veículo dele com a capacidade psicomotora alterada, e aí vai ser aferido, né? Seja pela realização do etilômetro, seja por testemunhos, enfim, o próprio termo circunstanciado, lavrado pelos policiais, mas há uma presunção de que estava havendo ali aquele perigo. Então, crime de perigo concreto, crime de perigo abstrato. Beleza? Seguimos aqui. Crime simples, complexo, qualificado, privilegiado. Crime simples, pessoal, é a figura delitiva mais básica, formada apenas pelo tipo penal, né, por um tipo penal, sem qualquer circunstância, que aumente ou diminui a pena. Crime complexo é aquele que é formado pela reunião de dois ou mais tipos penais. O exemplo clássico, o do 157, que é o crime de roubo. É a mesma coisa que você pegar e fusionar, né, fundir o crime de furto e o crime de constrangimento ilegal, na mesma figura típica. O crime qualificado ele é formado pelo simples ou complexo, mas com um agravamento. E um agravamento gerando. E aqui é o detalhe, né? Ele gera novos patamares mínimos e máximos. Então, pega, por exemplo, o crime de furto. Crime de furto simples, uma pena de 1 a 4 anos, reclusão de 1 a 4. O crime de furto qualificado, reclusão de 2 a 8. Então, você vê novos patamares mínimos e máximos. É diferente, pessoal, das causas de aumento de pena. A causa de aumento de pena traz ali uma fração que vai ser aumentada, de 1/3, às vezes traz uma fração única, né? Aumenta-se da metade, ou uma fração até mesmo variável, de 1/3 a 2/3, mas não traz novos patamares mínimos e máximos, beleza? E o crime privilegiado é aquele formado também por circunstâncias, só que essas circunstâncias diminuem a gravidade da conduta. Um exemplo é daquele crime de furto privilegiado, pela primariedade e baixo valor da coisa, tá? Então, seguimos aqui, crimes comissivos e omissivos. Crime comissivo, o tipo penal prevê uma ação, né? E o crime omissivo, a norma impõe uma determinada conduta e o agente pratica o crime não realizando a conduta, ou seja, se dá através de uma omissão. E agora, claro que nos crimes omissivos a gente tem que falar em crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios, ou também chamado de comissivos por omissão. Nos crimes omissivos próprios, a violação da norma se dá diretamente pela não realização daquela conduta que a norma diretamente impõe. O exemplo claro é do crime de omissão de socorro. Então, a norma impõe que você, tendo a possibilidade de fazê-lo, que você socorra aquela pessoa. Uma vez que você decida deliberadamente por não fazê-lo, você está cometendo aquele crime porque você não praticou aquela conduta que a norma impôs. Diferentemente dos crimes omissivos impróprios. Por quê? Quando nós falamos ali na aula passada ou retrasada, se não me engano, nós falamos que há uma tipificação direta e uma tipificação mediata. A tipificação direta é quando você ofende aquela conduta diretamente utilizando aquele tipo penal. Então, a omissão de socorro, você precisa olhar basicamente por artigo 135 do Código Penal. Diferentemente da tipificação mediata, que você precisa de uma norma de extensão. E por que a gente está falando isso nos crimes omissivos impróprios? É porque são aqueles crimes
que você tem ali a sua previsão em um tipo penal específico, e aquele tipo penal prevê uma conduta comissiva, só que você vai incorrer naquele tipo penal, vamos pegar o exemplo do homicídio, você vai incorrer naquele tipo penal através de uma omissão. E você só consegue fazer essa adequação típica quando você começa a olhar para aquela norma de extensão do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, que ele traz ali as hipóteses, seja porque você assumiu o risco, seja porque você tinha o dever legal de agir, ou seja porque você, com a sua conduta prévia, você gerou o risco do cometimento daquele crime, do cometimento daquele resultado. Aí você tem que agir. Então vejam vocês que o Código Penal, no parágrafo 2º do artigo 13, ele impõe a conduta, impõe que você evite o resultado. E uma vez você não evitando, você está incorrendo naquele crime, e aí você vai incorrer naquele crime por uma norma de extensão. É por isso que se fala em um crime comissivo por omissão. É o exemplo daquela mãe que, querendo matar o filho, ela para de alimentá-lo, ela deixa de alimentá-lo. Vejam vocês que, através de uma omissão, ela praticou um crime que, em regra, é previsto em um tipo comissivo, né, que exige uma ação, tá certo? Essa é a ideia dos crimes omissivos impróprios. Agora, fica a seguinte questão: o que são crimes de conduta mista? Esse aqui é interessante, pessoal, porque os crimes de conduta mista são aqueles que, para você praticar, você precisa praticar uma. Para você praticar aquele crime, você precisa praticar uma ação e uma omissão. E o exemplo que a doutrina traz é aquele crime de apropriação de coisa achada. Porque uma vez que você se apropria daquela coisa, você se assenhora daquela coisa que foi achada, você tem a obrigação de devolvê-la. E a partir do momento que passado aquele prazo, se não me engano, de 15 dias, você não faz aquela devolução, ou seja, você se omite em devolver aquela coisa, você então incorre na conduta criminosa. Então vejam que vocês precisaram de uma ação, né, de uma conduta comissiva e de uma omissão de uma conduta omissiva, beleza? E aí, pessoal, a última classificação que eu trago aqui para vocês, pelo menos dessa aqui da nossa aula, depois eu vou trazer uma série de outras, que é o crime unissubsistente, plurissubsistente e crime habitual. Tá? Crimes unissubsistentes, não se admite o fracionamento da conduta, ela se consuma apenas com um ato, logo não vai se admitir a tentativa. Pega o exemplo do crime de ameaça. A partir do momento que você profere aquela ameaça, aquele crime já está consumado, você não consegue fracionar aquela conduta. Diferente dos crimes plurissubsistentes, em que a conduta ela é fracionada em diversos atos. Se você pode ter o fracionamento em diversos atos, significa que você admite a tentativa. E também o crime habitual, que é aquele que se consuma pela reiteração de atos. E aí o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o do artigo 147-A do Código Penal, o crime de perseguição. Vejam vocês aqui, ó, o próprio tipo penal prevê: perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. O próprio tipo penal prevê a necessidade de reiteração das condutas, reiteradamente, né? Então, esse é o crime habitual, beleza? Pessoal, eu já estou aqui estourando meu tempo, que eu separei para falar com vocês, uma aula até 45 minutos, mas eu vou me alongar um pouco mais e peço até perdão para vocês, mas eu trouxe aqui uma série de classificações que elas não estão nas mais cobradas nas provas de concurso público, mas vez ou outra elas surgem, elas começam a aparecer. Então eu trouxe aqui uma lista, até para vocês, se forem do interesse de vocês, vocês procurarem mais detalhadamente. Eu não consigo aqui trazer uma aula, tecer a detalhes em cada uma delas, mas o que eu quero trazer com vocês aqui é um conceito rápido e básico de cada uma. Eu vou gastar aqui no máximo 5 minutos para me alongar aqui nessa aula, mas depois vocês vão atrás e estudem um pouco de cada uma delas aqui, até mesmo para vocês cobrirem o máximo de matéria possível, tá? Então, pessoal, vamos lá. Rapidamente aqui, o que é crime natural?
Crime natural, pessoal, é aquele que a doutrina fala que vai ser crime hoje, foi crime ontem, vai ser crime hoje e é crime hoje, vai ser crime amanhã. É aquela conduta que vai ser punida em todos os ordenamentos, é um crime que você naturalmente vê aquela conduta como crime. O exemplo clássico é o crime de homicídio. Você tentar contra a vida de alguém foi crime, é crime e muito provavelmente vai ser crime em qualquer lugar, em qualquer época. Essa é a ideia de crime natural. Crime progressivo. Crime progressivo é aquele crime em que você primeiro atenta contra um bem jurídico para depois passar a outro. E necessariamente você precisa fazer esse caminho. É o exemplo clássico do crime de homicídio, que você passa por ferir a integridade física daquela vítima para aí depois você ferir, você atentar contra a vida dela. Então veja que necessariamente quando você vai matar alguém, você está atentando contra a integridade física daquela vítima. Rapidamente, não se confunde com progressão criminosa. Progressão criminosa há uma substituição de dolos. O agente primeiro quer ferir, e uma vez que ele consuma aquela sua conduta, ele foi lá e feriu o agente, agora mais do que ferir, eu quero matar. Aí ele vai e substitui o dolo, que antes era de ferir, agora passa a ser de matar, e ele vai lá e mata a pessoa. Essa é a progressão criminosa. Crime falho é aquela tentativa perfeita ou acabada. O agente pratica tudo que estava à disposição, à sua disposição para consumar o crime. Ele tinha lá 6 disparos de arma de fogo. Ele foi lá e efetuou 6 disparos, mas não conseguiu, por circunstâncias alheias à sua vontade, consumar aquele delito. Então fala-se aqui em crime falho. Quase crime é o crime impossível, sinônimo de crime impossível. Crime anão é sinônimo de contravenção penal. A doutrina fala em crime anão. Crime de colarinho branco é aquele praticado pelas camadas sociais mais elevadas. É geralmente aqueles crimes contra o sistema financeiro, crimes contra o consumo, são essas espécies de crime. Crimes tributários, diferentemente dos crimes de colarinho azul, que são aqueles crimes praticados geralmente pela camada social mais baixa. Então, crime de roubo, crime de furto, é geralmente isso. Agora, fiquem atentos nesses 4 últimos. Crime de tendência. Pessoal, crime de tendência é aquele que depende, fiquem bastante atentos, é aquele que depende da intenção do agente, porque ele pode praticar uma mesma conduta e, a depender da sua intenção, aquela conduta é vista como criminosa ou não. Vamos pegar aqui um exemplo simples. O médico, o ginecologista, que ele promove toques ali contra a genitália da mulher, né, contra o órgão genital da mulher, se ele tem a intenção de praticar um exame, de realizar o exame ali, não há que se falar em crime. Por outro lado, se ele faz aquilo para satisfazer uma lascívia própria, aí nós já falamos em crime. Então percebam vocês que é aquele crime que depende da intenção do agente. Crime de tendência interna transcendente. Já apareceu em muitas provas para delegado, provas para promotor. Crime de tendência interna transcendente é aquele crime que depende de um elemento subjetivo específico, um especial elemento, né? Um elemento subjetivo especial. E o agente vai praticar querendo aquele elemento, querendo aquela conduta. Mas dessa conduta ela é prescindível para a prática daquele crime. E aí o exemplo clássico é o crime de extorsão mediante sequestro. O agente pratica a conduta querendo o exaurimento, que é a obtenção da vantagem econômica. Só que aquela obtenção da vantagem econômica ela é prescindível para a consumação ou não do delito. Beleza? Esse é o crime de tendência interna transcendente, também chamado de crime de intenção. Crime de resultado cortado. Aí, pessoal, a doutrina fala que crime de resultado cortado e crime mutilado de 2 atos são espécies de crime de tendência interna transcendente. E qual que é a diferença? No crime de resultado cortado, aquele segundo resultado, né, aquela intenção, aquele exaurimento, ele não depende da vontade do agente que pratica. Então, percebam vocês que no crime de extorsão mediante sequestro, a vítima pagar ou não o preço do resgate não está na esfera de disponibilidade do agente. Então, não depende dele, independe da sua vontade. Então, aquele exaurimento independe da vontade. Perceberam? Esse é o crime de resultado cortado, diferente do crime mutilado de 2 atos. O crime mutilado de 2 atos, o exaurimento, aquilo que vem depois, está na esfera de disponibilidade do agente. Então, a gente precisa pensar naquele crime de petrecho para falsificação de moeda, porque, inclusive, é uma das exceções em que você pune atos preparatórios. Então, você ter
maquinário, cuja finalidade é a falsificação de moeda, isso por si só já é crime. Agora, você falsificar ou não e colocar aquelas moedas em circulação, isso está na esfera de controle do agente. Não depende de um terceiro, como era o caso, por exemplo, da extorsão mediante sequestro, tá certo? Então, nesse caso, como depende da intenção do agente, está na sua esfera de disponibilidade, a doutrina fala em crime mutilado de 2 atos. Beleza? Então, pessoal, passei rapidamente aqui por essas classificações. Se vocês, porventura, não entenderam, sugiro dar uma olhada na doutrina, né, ficarem ali com alguns exemplos em mente para vocês chegarem bem na prova de vocês, tá certo? Pessoal, então chegamos mais uma vez ao final da nossa aula. Vimos aqui uma aula bastante densa, com muitas classificações. A próxima aula nós vamos entrar já em fato típico e vocês verão que vai ser uma aula muito, mas muito densa. Então, sugiro vocês a ficarem atentos aí ao surgimento da aula, à divulgação da aula, para vocês irem acompanhando. Percebam, pessoal, que conscientemente, bem devagar e sem pressa, passo a passo, nós vamos construindo o nosso conteúdo, nós vamos consolidando o nosso conhecimento. E o estudo para concurso, pessoal, ele é feito exatamente disso, da consolidação do conhecimento, do passo a passo. É você entender que a sua aprovação daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, ela é construída dia após dia. E é por isso que é tão importante você se manter firme no seu propósito. Você conseguir ali vencer as dificuldades do dia a dia e se manter estudando, né? A vida não vai parar para você estudar. Então você precisa realmente todo dia vencer, matar um leão por dia, vencer as dificuldades, mas ter de fato a ciência e a consciência de que a sua aprovação ela é construída no que você fez hoje, no que você vai fazer amanhã, do que você vai fazer depois, e esses atos, pequenos atos vistos isoladamente, eles vão ser linkados, eles vão ser concatenados para chegar e você construir algo grandioso no seu futuro. É realmente tijolo após tijolo, tá certo? Pessoal, espero de verdade que essas aulas estejam contribuindo com a formação de vocês, espero realmente que vocês estejam aproveitando essas aulas. Peço para que vocês se inscrevam se ainda não são inscritos no canal, ative as notificações, deixe o like nesse vídeo se você gostou dessa aula, deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas indagações, as suas críticas, os seus elogios, enfim. Comecem a interagir aqui nos comentários para a gente ter um feedback e ir se motivando a fazer essas aulas, a fazer esses materiais que eu faço realmente com muito carinho, com muita dedicação e faço realmente do fundo do meu coração. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.